Olá pessoal, tudo bem? Bom, aula 6, vamos lá para o nosso mapa mental para a gente não perder tempo e botar a mão na massa. Bom, estamos aqui na aula 6. Bom, pessoal, seguindo o nosso mapa mental, eu já te falei que é muito importante o mapa mental. Já deixando bem claro aqui o seguinte, ó, na aula anterior eu falei sobre o nosso e-book das 4 aulas que tivemos já aqui no nosso curso. Esse e-book tá lá na nossa área de membros, tá? Que é o membros.projeto7.com, que é do nosso blog, tá? E nessa área de membros, que é gratuito o teu registro, você consegue baixar o e-book e o audiobook dessas 4 aulas que tivemos no início do nosso curso, que é essencial que você aprenda o que é domínio, o que é registro, o que é hospedagem, e tudo isso a gente falou nos vídeos 1, 2, 3 e 4, mostrando até a Hostgator como nossa base de hospedagem, e tem lá no nosso e-book toda essa explicação, tá? Se caso você não tenha tempo para ver a aula, você pode acompanhar isso no e-book fazendo aí o teu trabalho, as tuas aulas, tá bom? Vai lá, baixa, é gratuito, cadastra na área de membros também é gratuito, e não tem só esse e-book, tem outros e-books, tem outros materiais, tem até aplicativos gratuitos para você baixar lá, como tem também uma área premium, com várias aplicações avançadas para você adquirir lá, e-books avançados para você aprender muito mais, não só do WordPress, mas outros programas também, até criação de aplicativos, tá? Vamos lá. Então, voltando aqui na aula, depois desse mexão todo, vamos lá. Aqui, pessoal, estamos na nossa aula 6, né? A aula 5 foi muito importante, tá? Se você não viu, veja a aula 5, que é muito importante. Bom, pessoal, aqui a aula 6, vamos entender HTML e CSS no WordPress. Apesar de ser o WordPress uma plataforma fechada, intuitiva e fácil de trabalhar, mas em alguns momentos vai ser necessário você ter um conhecimento em algumas aplicações básicas, em alguns conhecimentos básicos em HTML e CSS. O que é HTML e CSS, César? São linguagens de marcação e linguagem de estilo dentro da programação. Todo site, toda aplicação que você conhece, que você usa, tem um HTML e CSS por trás. O HTML cria a estrutura e o CSS é o cara que dá o estilo, a cozinha de botão, a animação, as cores, tudo isso é o CSS que trabalha. Então, assim, não existe aplicação web, não só para celular ou desktop, né, computador, toda aplicação web na internet, ele leva essas duas linguagens, que são linguagens básicas e fundamentais para a web. Tá bom? E, sério, o que a gente vai precisar aprender? Programação direto? Não. A gente vai precisar aprender algumas coisas básicas. Então, o que eu vou te explicar aqui agora, pode ser que essa aula 6, esse vídeo 6, tenha necessidade de entender por vídeo 7 o que eu vou te falar. É essencial que você aprenda. Vou clicar aqui no meu Entender HTML e CSS no WordPress. E vamos entrar nesses caras aqui. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos entender isso aqui. Para tudo que você está fazendo. Depois você coloca na descrição que não entendeu, o que você quer entender. Então é essencial que você pare de fazer tudo que você está fazendo e entenda aqui algumas coisas, tá bom? Eu sou professor. Quando eu estou dando aula de HTML e CSS para meus alunos, a gente entra numa plataforma e essa plataforma nos auxilia bastante em entender o que é HTML e entender o que é CSS. Então vamos lá. Eu vou precisar entrar nessa plataforma bem aqui, pessoal. Olha, CodePen. Vai estar na descrição aí, tá? O link para entrar nessa plataforma para você poder também acompanhar as aulas e quem sabe se você for muito feliz aí em tecnologia, em programação, quiser aprender mesmo de verdade, o CodePen vai te ajudar bastante. Vou entrar na plataforma dele, vamos lá para a internet agora. Estou aqui no Google, vou digitar CodePen. Olha como é simples para poder entrar, vou dar Enter. Editor de código online, é um editor de código, ele é bem bacana, bem fácil de entender. Bom, pessoal, você já percebeu que é gratuito, tá? Eu posso me cadastrar nele, seria interessante, tá bom? Também é gratuito o cadastro nele. Mas para a gente começar a trabalhar, não precisa me cadastrar nele. César, ele é todo em inglês, eu não sei falar inglês. Não tem problema nenhum, eu também não sei falar tanto inglês, né? Só o básico, só o técnico também. Mas é essencial que você trabalhe com esse CodePen, com essa plataforma em inglês mesmo. Ah, mas eu queria ler o que está escrito, não tem problema nenhum. Você pode traduzir para português e depois você volta para o idioma original dele, tá bom? Para não enrolar, vamos dar o Start Coding, que a gente vai para o editor de código. Vou diminuir aqui a minha tela para eu poder te explicar o seguinte, pessoal. Estou no editor de código do CodePen e aqui eu tenho a área de HTML, CSS
e JS, que é o JavaScript, tá? Por enquanto a gente não vai trabalhar com essa área aqui, tá? Galera, é o seguinte, aqui eu posso fazer qualquer coisa dentro dos códigos. O meu editor HTML e CSS estão aqui e aqui embaixo aparece o que eu preciso que ele apareça. Para o WordPress vai ser fundamental a gente entender o que são as tags de formatação e o que são as tags de alguns estilos que a gente vai precisar entender quando estiver lá no WordPress. Como assim, César? Vamos tentar entender legal aqui isso aqui tudo que eu estou falando para não enrolar. No WordPress, eu vou aumentar um pouco minha área de visualização aqui. No WordPress, eu vou ter que fazer título, subtítulo, eu vou ter que fazer parágrafos, eu vou ter que fazer marcações. Isso tudo que tem no WordPress, eles têm nomes. E esses nomes vêm da raiz do HTML. Então, por exemplo, lá o título a gente chama de H1, lá o subtítulo a gente chama de H2. Tem outro subtítulo lá que é muito importante que se chama H3. Tem marcações que a gente vai aprender lá que são as tags que a gente precisa colocar. Tem espaços que a gente precisa dar esses espaços para ter uma melhor qualidade de imagem no nosso site, que a gente chama de padding. Olha só como já enrolou, né? Esses nomes todos. Mas vamos entender cada um aqui. Primeiro, aqui no HTML eu vou botar assim H1 e eu vou colocar aqui assim, ó, meu primeiro título. Olha o que vai acontecer lá embaixo na área de visualização. H1, meu primeiro título, fica desse tamanho. Vai precisar digitar código na plataforma WordPress? Não, não vai precisar digitar código. Mas lá vai ter a opção título 1, H1. Título 2, H2. Título 3, H3. O título 1, que é o H1, são letras maiores, negrito e tudo mais, né? Se eu alterar aqui, ó, de H1 para H2, olha o que vai acontecer lá embaixo. H2, já diminuiu a letra, ó. É um outro tipo de título. É muito importante você entender isso. Vou alterar H2 para H3. Já alterou lá embaixo, ó. Ficou menor ainda, mas é muito importante. Principalmente com o mecanismo de buscas como Google, Bing e outros. A gente chama de SEO. A gente precisa entender que tudo que a gente faz em nosso site, o SEO tem que estar muito bom e precisa também ele obedecer algumas diretrizes de SEO, H1, H2, H3, e isso é necessário demais você entender, tá? Então, existe só esses códigos, César? Não, existe vários. Eu tenho até o parágrafo, que aí eu teria que trocar aqui o H3, H2 e tal, o P de parágrafo, ó, menorzinho lá embaixo. Tá bom? Então existe outros tipos de tags, que a gente chama isso de tag, que a gente precisa conhecer, tá? É meio que obrigatório quando você estiver já fazendo postagens, fazendo formatações, você vai perceber que isso é típico, é um loop. Então você vai fazer isso assim, ó, de olho fechado, e vai entender também, não só fazer, mas entender o que você está fazendo. Isso é importante. Beleza. Essa parte HTML não é só isso, existe muito mais, mas por enquanto só isso está muito bom você entender, tá? H1, H2, H3, parágrafo, que a gente viu agora. Existem outros, por exemplo, aqui embaixo eu vou dar Enter, eu vou digitar aqui um HR. Um HR, ele é mais ou menos um espaçador ou um divisor chamado WordPress. Tá? E a gente utiliza bastante ele dentro do WordPress. Digitando não, existe um recurso lá que a gente pega e arrasta. A gente usa o Elementor para fazer isso, tá? Mas se eu quiser fazer usando o código, ele também é muito bom para isso, tá? Beleza, vou deixar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um código, você não vai precisar entender, tá? Mas é necessário para eu poder te explicar o que é CSS e por que ele faz. Eu vou colocar aqui um código. Não preciso que você entenda o código, tá? Ele está dizendo que existem várias alterações e eu preciso salvar. Vamos salvar isso aqui, tá? Vou botar aqui assim. Tenta entender que div é como se fosse uma caixa, tá bom? Bem aqui, nessa div, nessa caixa, eu vou colocar uma outra tag chamada class. E o nome dessa class vai ser caixa 1. Legal? E dentro dessa caixa 1, eu vou colocar um H2, que aí você sabe que é um subtítulo, né? Que a gente viu isso agorinha. Vou colocar assim, dentro da caixa, uma palavra, tá? Em H2, que seria um título, tá? Chamado dentro da caixa. Legal? Até parece que H2 dentro da caixa vai aparecer aqui embaixo, dentro da caixa. E nossa classe caixa 1, dentro do caixa 1 tem H2 e vamos lá. Ok?
que é o CSS? CSS é o cara que dá estilo, cores, espaçamento, animação, é a parte decorativa do site. O CSS faz isso. Então, por exemplo, eu coloquei dentro da minha div, que eu disse para você entender que div é como se fosse uma caixa, e essa div ela tem uma identificação que a gente fez com o nome de class. Class é uma identificação da nossa div, da nossa caixa. E o nome dessa identificação se chama caixa 1, tá? Então aqui no CSS eu vou dizer o seguinte: ei CSS, vou colocar ponto. Quando eu faço isso eu estou dizendo que eu vou trabalhar com uma classe. Olha aqui o nome, ó, class. O nome da minha class é caixa 1, é o nome que tá lá, tá? Para você poder entender. E eu vou fazer o seguinte, abrir chaves e ele também vai fechar a chave, tá? Para quê? Tudo que eu fizer agora vai estar associado à caixa 1, lá a div, a caixa 1. Então o que eu quero lá? Um background, o que é background? Background color. Um background color, a blue, vou botar uma cor mais significativa, né, dentro das cores padrões, tá, para ficar mais fácil. Olha, blue, olha como é que ficou aqui embaixo. Olha uma caixa, né, antes não tinha como ver, agora você vê a caixa. Eu vou fazer o seguinte, em vez de blue, já que, não, vou deixar blue, só que eu vou botar um color, que seria a cor da letra, eu vou botar orange. A cor da letra laranja. Olha a cor da letra dentro da caixa. Laranja, né? Vamos fazer o seguinte. Poxa, César, eu vou precisar de aprender tudo isso para trabalhar com WordPress? Não vai precisar aprender a fazer tudo isso. Mas tem palavras que lá no WordPress você vai encontrar mesmo que estão aqui. Por exemplo, lá vai ter background. Já sabe que background é a cor do fundo, né? O fundo da caixa é azul, tá? Que é o background color. Color, lá no caso tem cor do texto, que é em português, tá? Então lá dificilmente tu vai precisar bater cabeça em cor da letra, né? Em cor do texto. Lá vai ter cor do texto e você já saber que a cor da letra vai ficar mais fácil, tá bom? Mas só entende que isso tudo tem lá também. Às vezes com o mesmo nome, às vezes com nome diferente. Uma coisa que eu quero que lá vai ter muito e você vai precisar entender. Padding, 2 pontos. O que é o padding? Olha para a caixa, olha para a tua caixa. Eu vou botar aqui assim, padding 20px, ponto e vírgula no final. Olha como é que ficou a tua caixa lá embaixo. O que é o padding? O padding é o espaçamento em todos os lados, principalmente embaixo e em cima, que você viu agora, tá? Na tua caixa. Por exemplo, eu coloquei o padding dentro da caixa, ou seja, o padding é o espaçamento interno, tá bom? É o espaçamento interno. Tá? Eu posso colocar um padding. No caso, quando eu coloco padding, só padding é em tudo. Mas eu poderia colocar o padding no topo, padding embaixo, que seria o bottom, né? O padding na direita, que é right, ou padding na esquerda, que é o left. Então eu posso colocar paddings onde eu quiser ou em tudo. No caso aqui eu coloquei em tudo, tá bom? Então entende, o padding, você vai precisar entender que isso está lá no WordPress, é o espaçamento que a gente vai usar bastante. Não adianta eu alongar mais aqui, mas eu gostei muito dessa aula. Fazia tempo que eu não dava aula de CSS, HTML aí. Meus alunos assistem aulas assim, e lá na hora a gente faz bastante coisa, não só com isso, mas com mais coisas. E se de repente você quiser uma aula só de CSS, HTML, César, eu não quero WordPress, eu quero aprender a CSS, HTML porque eu quero outras linguagens, por exemplo, mesmo Python, que é uma linguagem de programação baseada em vários tipos de recursos, que é uma linguagem muito poderosa, ele precisa de CSS, HTML, ele precisa que você entenda disso aqui para poder trabalhar com Python, para trabalhar com JavaScript, para trabalhar com Java, para trabalhar com várias linguagens de programação. Isso aqui, ó, é essencial. E sem HTML, sem CSS, você não é um programador. É isso, tá bom? Bom, um grande abraço, ficamos nessa aula agora aqui e a gente, na nossa próxima aula, vai dar continuação a não só essa aula, mas já vai pular para o nosso WordPress para construir o nosso primeiro site para começar a trabalhar na nossa plataforma WordPress. Essa vai ser a próxima aula, tá bom?